Bom, agora já estamos ao vivo e a cores, né? Então, uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja conosco, nunca é demais, né? E repassando, então, o bingo vai ser no dia 5/8 e o caldo no dia 8/7. Estamos no Grupo Espírita Fraternal Recomeço, aqui no Jordanópolis, para aqueles que estão nos assistindo aí de casa. E o nosso trabalho é de segunda às segundas e às quartas-feiras, onde às segundas tratamos da equipe Dr. Max, né, da equipe médica, que trata da gente da parte de curas, né? E hoje, em especial, que nos trata pela equipe do irmão José, que é o tratamento psíquico, psicológico, espiritual, aqueles que nós também precisamos muito. E esse trabalho, ele sempre está, né, muito integrado com o que a gente faz, que é a palestra. Então é importante estarmos sempre presentes. O tratamento, ele não se resume num dia, num horário só. Nós precisamos, né, o tratamento é longo, porque a gente adquire, ao longo de um período, vários vícios. E esses vícios a gente não tira do dia para a noite. Então, também da mesma forma, o tratamento é bem longo e a gente acaba se acostumando com a vida aqui na Casa Espírita, né? Então, que todos sejam bem-vindos. A gente pede, por gentileza, que desliguem os celulares, né? Por favor, coloque lá no modo avião, para que não tenhamos nenhuma interferência. Com a questão das máscaras, né? A gente está chegando num período chato, né, de gripe, de tosse, disso, aquilo. Quem tiver, venha de máscara. Quem tiver bem, não precisa. Não há necessidade. Nós, com a pandemia, aprendemos a usar as máscaras, né? Era um costume que nós não tínhamos. E nós acabamos de ter esse método de prevenção. Que nós entendemos que seja, né, bom, que quem não está bem, não passe para outro que está bem, né? A gente também tem aquela doação das lãs. Tem as nossas amigas aqui, nossas tarefeiras, que fazem lá o tricô, e elas fazem os quadradinhos do amor. Então, é um trabalho, né, de formiguinha, mas que dá certo. A gente monta as mantas, né, com as lãs, e é um trabalho muito bonito. Pena que a gente não tem fotografado e não está conseguindo mostrar para vocês, mas a gente podia até uma hora falar ver se a gente não pode colocar até aqui numa demonstração para vocês. É muito bonito fica o trabalho. E a gente faz com a doação de todos também, né? Que vocês nos tragam aí as doações. Nós, como já dissemos outras oportunidades, nós temos aí são 16 famílias, que a gente está atendendo, estamos conseguindo supri-las de alimentos não perecíveis, que está acalentando pelo menos, né? Todo mês a gente tem conseguido, inclusive com a ajuda de vocês, da qual a gente agradece muito isso, porque com um pouquinho de cada, né? Cada um traz um pouquinho, ajuda, a gente monta as cestas e entrega todo final do mês. Nós entregamos numa comunidade próximo daqui, onde eles não sabem quem nós somos. Fazemos isso de uma forma muito, muito assim, sem saber quem leva, não se identifica nem nada. Então é um trabalho que a gente faz que não precisa assim, nós não precisar, inclusive quem traz também, põe a sacola, faz o que tem que fazer e ninguém precisa se apresentar. Esse é um trabalho, né, que a gente faz sem querer se mostrar, né? Eu estou ajudando, não precisa nada disso. Importa o que a gente tem lá dentro. Então, também muito obrigado a todos vocês, porque estamos realmente conseguindo atender a todas essas famílias. Tá? E a gente não pode deixar de falar do Evangelho no Lar, né? Que a gente sempre bate na mesma tecla, porque ele é importantíssimo para o equilíbrio, o nosso equilíbrio. A gente vem na casa espírita, se harmoniza, toma o passe e tal, e a gente precisa continuar dentro do nosso lar. Porque é lá que existem talvez alguns arranjos que precisam ser corrigidos. E o Evangelho, ele harmoniza, ele nos dá todo o processo de segurança, de ajuda, de proteção das interferências internas e externas, né?
As externas, que a gente anda por todos os cantos, tem um vizinho lá invejoso, põe um olhar diferente em cima do nosso carro, da nossa casa ou de outras coisas. Então a gente precisa se preparar. E nós, kardecistas, nos preparamos com o quê? Com a oração, com orai e vigiai. E com o nosso bendito, que nós falamos do Evangelho no Lar, que é a continuação. E infelizmente temos também as interferências internas, as discussões que nós geramos dentro das nossas próprias casas, uma discussão marido, mulher, filho, tal, bate uma boca, bate uma porta, arrasta uma cadeira, isso vão criando miasmos dentro da nossa casa, vão criando ali um processo que não é muito bom. Então, o nosso lar, o Evangelho, o que ele faz? Ele queima essas energias ruins e cria ali um bom escudo para nos protegermos, tá bom? Então, eu já estou meio atrasado, tivemos aí alguns atrasos. Vamos lá, então, nos preparar para que nós possamos nos harmonizar, possamos receber, principalmente, todos nós que estamos aqui presentes e os que estão em casa, receber as melhores energias que a espiritualidade nos preparou. E dessa forma, nós entramos e fazemos um colóquio amoroso com o Pai, com Jesus, um colóquio amoroso com os mentores desta casa, que já estão apostos, para nos ouvir, atender aos nossos pedidos, e que possamos, desta noite, aproveitar os estudos, a palestra, os passes, tudo aquilo que nós aqui viemos buscar de bom, e que nós possamos levar toda essa energia para os nossos lares, para os vizinhos e para quem nós direcionarmos. E que possamos dividir tudo isso que estamos aqui plantando, que estamos colhendo, que estamos energizando, para aqueles que não puderam estar presentes. Então é um momento que a gente pode até pensar em uma outra pessoa, levar um pensamento positivo, levar um aconchego, mesmo que seja de uma forma de vibração. Como foi dito, o nosso pensamento, ele tem forma, ele tem poder. E esse pensamento chega até a esses que estão necessitados. E que possamos, também aqui presentes, conversar com nossos mentores individuais, nosso anjo de guarda, para que eles possam nos proteger, para que eles possam nos guiar, nos dar segurança, nos dar proteção, para que possamos alcançar todos nós os nossos objetivos. Podemos pedir pela nossa saúde, pedirmos por um bom emprego, coisas boas que nós buscamos, um trabalho, um bem-estar na família, que nós possamos aproveitar esse instante, nos acolhermos e conversarmos com esses mensageiros que já estão do nosso lado. E assim, com muito carinho, a gente eleva o pensamento ao Pai, a Jesus, e dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Que possamos, também ter bons ouvidos para a nossa palestrante, que trará a mensagem desta noite, e que possamos, todo esse processo faz parte do nosso tratamento individual da reforma íntima. Tudo aquilo que a gente está ouvindo aqui é bom para nós. Aproveitem. Que assim seja. Que assim seja. Você tem 10 minutos que eu roubei de você, tá bom? Das 8h30. Boa noite a todos. Muito bom estar de volta aqui nesta casa,
E que bom que a gente está aqui para refletir, né, nos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que todos possam estar sentindo o envolvimento do Mestre, que está ao lado de cada um de nós e dos benfeitores desta casa, né? E que possamos todos nós estarmos com os ouvidos, o coração, a mente aberto para o que a gente vai refletir hoje, né? Desculpa, estou falando fora do microfone. Tudo bem? Estão me ouvindo melhor? Estão vendo? Legal. Hoje nós vamos refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o que está escrito no capítulo 16, que fala: não se pode servir a Deus e a Mamon. Esse capítulo, ele trata da riqueza, de como utilizá-la, dos bens materiais e espirituais. Nós vamos estudar deste capítulo os itens 9 e 10, que fala da verdadeira propriedade. São as mensagens que nos foram trazidas pelo Espírito Pascal e um Espírito protetor que ele só se identificou com o M, que o importante é o que ele traz, não o nome, né? Então, o objetivo da gente aqui hoje é demonstrar, né, nós todos aqui, prestarmos atenção no que é o que são as ocupações materiais, né? Que elas não podem superar os nossos interesses pela vida do espírito. Não podemos dar mais valor para a matéria do que pelas coisas do espírito. Quer dizer, devemos dar valor real à matéria e nos ocuparmos de amealhar valores espirituais. Que o conhecimento, a Vanice falou, o Aidar também, o conhecimento espiritual é a maior alegria que alguém pode ter. Quem começou aqui na casa e fizer um balanço, fala assim: nossa, com tudo que eu já aprendi, né? A gente parece que dá um alento, né? E o que a gente possui, o que nós possuímos como nosso, é somente aquilo que podemos levar deste mundo. Essa é a nossa reflexão de hoje. Então, meus amigos e minhas amigas, qual é a nossa verdadeira propriedade? Qual será? Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 19 e 21, ele nos dá um conselho. Ele fala assim, ó: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, a gente pegou aqui do livro do Dr. Alírio Cerqueira Filho, que é o livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, que ele fala dessa passagem aqui, explicando para a gente o seguinte, ó: Deus provê a todas as criaturas, e neste capítulo ele fala isso e fala também o que cabe ao homem fazer. O convite desses dizeres é para que a gente asserene o nosso coração, porque quando a gente entra naquela ansiedade, né, de buscar só as coisas materiais, a gente pode perder a serenidade e a paz interior, não é mesmo? Ai, eu preciso ter aquilo, eu preciso aquilo. A gente quase nem dorme, né? Aliás, muitas vezes a gente não dorme. Então, a gente está vendo que nos dias de hoje, né, nessa vida moderna, é bem diferente de uns tempos atrás, né?
Hoje, nas nossas grandes cidades, a gente, todos nós somos obrigados a nos desdobrar para cumprir com os nossos deveres, não é? Tem muita gente aqui que trabalha em 2, 3 empregos, né, para cumprir as obrigações materiais, né? Não é isso? Nós não temos, às vezes, ou trabalhamos muitas horas, né, para a gente sobreviver. Então, quando a gente chega em casa, liga a televisão, aí é os chamativos, né? São dos bens materiais. É um celular novo que sai, é uma propaganda de um carro, roupa, né? Tem aquela assim para se divertir, vamos jogar, né? Para sair desse marasmo, ou de sair do... Não, eu preciso descansar, e vai jogar, os apelativos, né? Os produtos de casa, né? Ou então também algumas religiões que vêm, que falam, você ganha mais se fazer... Olha só o que acontece, isso faz com que a gente fica ansioso para ter aquilo para mim. Eu quero, nossa, celular, nossa, aquele carro, apesar do meu carro estar ótimo, né? E aí, a gente está vendo que embora a gente tenha tido um avanço tecnológico, um avanço intelectual, não parece pra gente que o progresso espiritual, né, o progresso da nossa moral, não parece que está parado, estacionado, ele não acompanha o progresso intelectual, né? O materialismo domina a nossa vida. A gente percebe que foi muito bom, a gente teve a Revolução Industrial, né, lá no meio do século XVIII, e que trouxe para a gente grandes benefícios para a gente, mas também trouxe essa parte de consumismo, né? A gente fica ansioso. Então, eu vou fazer um trocadilho aqui. A gente fica assim, ter ou não ter? Eis a questão. Não é isso que a gente faz? Tenho ou não tenho aquilo? Como é que eu faço? Faço conta. Será que a gente precisa mesmo trocar o celular por um modelo mais novo? Tem tantas câmeras, né? Câmeras para fotografia. Ou trocar o nosso carro por um modelo mais novo? Comprei o ano passado, já tem um ano, meu carro tá velho, né? Abarrotar o nosso armário e a nossa geladeira, não preciso comprar, olha, aquilo lá é bom. Será que a gente precisa comprar exageradamente roupas, calçados? Será, gente? Será que a gente precisa? Não. A gente se endivida, né? Faz coisas doidas, não para pensar, né? A gente está naquela onda, né? E o que Jesus está nos alertando aqui no Evangelho é: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntei os tesouros no céu, né? As pessoas, nós estamos aqui nessa casa bendita, que é uma que eleva os nossos pensamentos, que faz a gente refletir, né? O que eu estou fazendo, né? A Vanice falou do pensamento, né? O Aidar trouxe aqui a informação de que uma casa que a gente dá continuidade do que a gente vê aqui, né? É um lugar abençoado. Mas a gente tem que tomar cuidado com essas que não levam a gente a fazer um bom pensamento, a não ter uma boa atitude, né? E a gente, se a gente não tiver essa atenção, a gente acaba se deixando levar pela essa correria de adquirir esse corre-corre, não é mesmo? A gente vai ficar desesperado. E o consumismo exacerbado é a falta de perspectiva no futuro. Quando a gente fica só pensando no bem material, a gente está pensando em só viver agora. É aquele pensamento de, vou morrer mesmo, vou comprar. Mas o que a gente está vendo aqui? A vida continua. A vida não é só esse momento do nascer até a hora do nosso desencarne. Sim, a gente vai deixar o corpo, essa experiência vai ser válida e a gente vai levar para frente. A gente está vendo que essa loucura de só consumir e de não termos um equilíbrio, de não buscarmos a confiança em Deus, a ter a fé em Deus, o que aumentou muito, gente? A depressão, o suicídio,
A pessoa, não vou conseguir pagar, não vou, estou desesperada. Ou entra naquela loucura e fala, não aguento, estou indo embora. E quando a gente tem que ver, lembra lá na leitura, Deus provê tudo. A gente tem que ter fé. As dificuldades, a gente tem que ser vivida, né? Porque aqui é um planeta de provas e expiações. Nós estamos aqui para aprendermos a agir de acordo com as leis de Deus e não nos desesperarmos, né? Nós somos, por isso, quase obrigados, se a gente entra nessa onda, a viver da matéria para ela, para a matéria, sem a preocupação com a verdadeira vida. Qual que é a verdadeira vida? A espiritual, não é? Nós temos que viver nesse planeta com tudo que está, mas é para tirarmos a essência, né? No Evangelho de Jesus, que essa fala foi dita por Jesus no Sermão da Montanha, ela nos está oferecendo uma lição muito preciosa, que cuidemos para as nossas atenções não se voltarem exclusivamente para os interesses materiais. Não, ó, o que ele fala lá, vou repetir de novo. Não ajunteis tesouros na terra, porque as traças vão consumir. Quem já guardou roupa, né, no armário? Ai, bonita, vai lá e compra. Às vezes pega a roupa, o que tem? Tem aquelas manchas, né, amarela, ou então a bendita da borboletinha da traça entrou lá, você vai usar falando, nossa, a ferrugem destrói. Aqueles equipamentos que às vezes a gente compra, né, e guarda, não sabe quando vai usar. Quando vai tirar, tá tudo de pontinha de ferrugem. Aí tem que ter o trabalho de limpar e falar, nossa, não tenho tempo, né? E os ladrões roubam, né? Quando a gente tem coisas inúteis, se a gente pensar bem, vão levar embora, né? Tem uma historinha do Chico, que ele conta que um rapaz trabalhava para ele, tinha um escritório, ele foi roubado, ele chegou lá, roubaram, destruíram tudo. E aí ele chegou para trabalhar lá junto com o Chico, e o Chico percebeu que ele estava muito triste. E aí ele perguntou, falou, o que aconteceu, né? E aí ele contou, falou, Chico, trabalho aqui, nossa, eu não me conformo. O Chico parou um pouco e falou assim, bom, meu amigo, é bom a gente devolver, né? Coisa que não era dessa vida. Às vezes a gente fala, nossa, eu faço direitinho, será? A gente sabe que a gente tem uma bagagem, né? Então estamos aqui para aprender, né, a conviver. Se a gente devolveu, beleza, né? Então, quem já viu também um programa na televisão, aqueles acumuladores, vocês já viram? Né? Tem até um programa aí que a gente vê, às vezes, menos é mais. Gente, a pessoa vai comprando, olha aquilo, compra, vira acumulador, não sabe nem o que tem. Às vezes não caminha dentro da casa. Não ajunteis tesouros na terra. Os bens terrenos são transitórios. Ele foi dado para Deus, né, por Deus, para que a gente possa experienciar a nossa existência aqui na Terra. E somente aqui a gente vai poder usar. A gente não vai conseguir levar a casa, o carro, a roupa. A gente não vai levar. Ajuntai bens celestiais, fala o Mestre Jesus. As riquezas espirituais, essas sim, elas são eternas, ninguém rouba de você, as traças não vão roer, a ferrugem não vai consumir. E é que a gente veio levar para o mundo espiritual. Todos nós voltaremos. Nascemos, já está fadado a gente a retornar. Então, o que são essas riquezas? O que são mesmo essas riquezas? A gente fala os bens espirituais. O que são? São as virtudes, o bem que a gente faz. O Aidar pediu aqui, olha, a gente ajuda umas famílias, né?
Ainda fazemos sem ostentação, isso não exibir, né? A amizade que a gente tem, desfazer uma inimizade e ter um amigo para sempre, né? O caso lá dos tenores que eram inimigos, o Plácido Domingo e o José Carreiras, uma doença no José Carreiras fatal, um câncer, fez com que ele se aproximasse, né? Sem saber que quem tinha montado a fundação que o ajudou a sarar do câncer era do seu maior inimigo, do Plácido Domingos. Olha só, fazer uma amizade, né? E a sabedoria e o conhecimento que a gente adquire aqui, quando estamos aqui, isso é uma bênção espiritual, são os bens espirituais. O serviço e as boas obras que a gente presta ao próximo. A gente só vai levar daqui essas riquezas. Mas é proibido a gente ter desejo de possuir? É? Será que é proibido? Não? O Kardec ficou preocupado, né? O Allan Kardec, nosso codificador da doutrina, e lá no Livro dos Espíritos, na questão 883, ele faz essa pergunta. Ele fala assim: é natural o desejo de possuir? E aí, não? É. Ele falou assim: sim, mas quando o homem, quer dizer, quando o ser humano deseja possuir para si somente e para sua satisfação pessoal, o que há é o egoísmo. Quantos a gente não vê assim, né? A gente fala dos acumuladores, né? Vou ter, não tem que distribuir, né? A gente fala assim, a orientação que a gente dá até para os filhos, assim, comprou 2 camisetas? Pega 2 lá e que estão em bom estado, vamos entregar. A gente tem aqui o bazarzinho que faz, né? Se você está com uma roupa em casa de bom estado, que possa servir aqui para a gente angariar fundos, para quê? Para ajudar as famílias, para manter a casa, né? Então, essa é o verdadeiro desejo de possuir. Agora, para mim, é meu carro, né? Existia uma esposa de um presidente, não veio o nome dela aqui, que ela tinha um apartamento só para os pares de sapato que ela comprava. Enorme o apartamento. Olha só, né? E o Kardec pergunta também na 884, que é a seguinte: qual é o caráter, quer dizer, qual é a ética da legítima propriedade? O que é realmente essa ética? A gente pode ter vontade de adquirir para satisfazermos, mas como adquirir? E os espíritos respondem: a propriedade legítima só é a que foi adquirida sem prejuízo de outro. Né? E a gente vê muitos aí, né, que se apossam ilegitimamente, tira, né? Esse é um bem, primeiro, que não vai levar, e segundo, que esse sentimento, ele vai levar ao sentimento, porque a gente leva os bons ou os maus, a gente leva com a gente. Então, a questão do ter ou não ter, eis a questão que a gente pôs lá, é assim: o ter é para viver, e não o viver é para ter. A gente não tem que viver para ter, vou ter isso, vou ter aquilo, mas sim eu tenho que ter o necessário para poder viver. Porque quando a gente quer ter, quantos que a gente não vê que quer ter, para depois ter que gastar com a saúde, porque a saúde vai embora quando a gente pensa só no ter, só trabalhar. Eu vou trabalhar bastante porque quando eu me aposentar, eu vou usufruir, né? E eu vou contar uma historinha aqui, porque o nosso tempo está meio em cima, mas é para a gente contar uma outra. O Paulo, nosso apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, ele fala assim: nascemos sem trazer nada, morremos sem levar nada, mas passamos a vida toda achando que as coisas são nossas e brigamos por aquilo que não trouxemos e tampouco levaremos. Será que a gente tem consciência disso? Eu não vou levar minha casa,
Eu não vou levar nada que é material. Mas a gente briga, não deixa para os outros, né? Muitos fazem isso, né? A gente tem que ver que o que nós possuímos é apenas o que a gente vai levar deste mundo. A gente não leva nem o nosso corpo. A gente vem sem nada e Deus, na sua infinita bondade, dá essa maravilha que é a máquina. O corpo é uma máquina perfeita, né? Nós somos apenas usufrutuários dos bens aqui. E a gente tem que ter na nossa mente que a gente tem que cuidar bem desses materiais que Deus coloca para que a gente possa evoluir. E a gente às vezes não é tão inteligente, a gente não é tão fiel, cuidador dessas coisas, né? Os bens que estão na terra, Deus é o proprietário e Ele distribui ao seu grado, né? Conforme Ele quer, conforme Ele sabe o que é necessário para cada um ter. E nós apenas somos um administrador, um zelador desse bem. A gente não deve se julgar, nós não devemos nos julgar com o direito de dispor desses bens da maneira que a gente quiser, porque ele é um empréstimo. E quando voltarmos, nós vamos ter que prestar contas disso. Se a gente usou até um centavo que a gente adquiriu de forma ilícita, ferindo o outro, nós vamos ter que prestar conta. Então, qual é a bagagem mesmo que nós vamos ter que levar? Nós vamos levar a fé, nós vamos levar a coragem de ter executado com fé, né? Porque dói muito pra gente, né? Desfazer, né, das coisas, deixar as coisas. Quem é muito ligado vai ficar minha casa, né? O Mário Sérgio Cortella, ele fala que ele tem alguns médicos amigos que o que mais pedem as pessoas que estão no último momento de vida: doutor, faz eu ficar mais uma semana, que eu preciso conversar com aquele amigo meu, eu preciso falar com meu irmão, que faz anos que eu não converso, pedir desculpas, porque sabe que está no fim da vida, né? Pedem isso, eu preciso pedir perdão. E a gente fazendo essa ação, esse bem que a gente vai receber, ele vai com a gente. A inteligência, né? O espírito protetor, na mensagem 10, ele fala assim: a inteligência, conhecimentos, qualidades morais, eis que, segundo a visão espírita, constitui a nossa real propriedade, a bagagem que, por conseguinte, poderemos levar para a chamada pátria espiritual e as futuras existências corporais que nos aguardam. Vão com a gente. Tudo que a gente fizer de bem aqui, que ninguém pode nos tirar, que nada pode destruir. A Vanice falou aqui do pensamento, não é? Temos que mudar os nossos pensamentos. Porque quando a gente estiver lá no plano espiritual, a conversa lá, gente, é em pensamento. A gente não consegue esconder, porque a gente vai pensar e vão captar. Ela falou, já captamos aqui, né? E ele fala o seguinte: se todo mundo fixasse, né, esse conhecimento, amealhasse esse conhecimento que Jesus trouxe aqui dentro do nosso coração, a gente até pode se sentir estimulado para o trabalho. Porque a gente sabe que a gente vai trabalhar para ter, né, para ter aquilo para a gente viver. Não, a gente vai dar verdadeiro valor para o trabalho. Não necessitamos de trabalhar que nem
desesperados para comprar, para ter. Ah, meu filho precisa da ótima escola, ele precisa ter os melhores materiais, né? A escola que as minhas netas trabalham, eu acho muito interessante, porque as crianças perdem uniforme. Gente de Deus, eles têm uma sala lá imensa de uniforme que se perdeu, de lancheira, de um monte de coisa, de caderno que eles levam. E fica naquela sala para o pessoal vir buscar. Não vem. Aí o que eles fazem? Os pais compram outro. Mas a escola, o que a escola faz? Eles têm lá no final do ano, eles têm os livros. As crianças que devolverem os livros em bom estado para que as outras do ano anterior possam usar, então eles têm o direito de pegar o uniforme que está lá, que foi deixado. Uniformes em bom estado. Então facilita para os pais não terem que comprar um uniforme, né? Então eles dão um livro e recebem o uniforme. Olha o bom uso da matéria, né? Isso que a gente tem que fazer, não é verdade? O Chico uma vez ganhou, o Divaldo contando, que um amigo deles de São Paulo, que era bem economicamente, estava muito bem, doou para ele alguns ternos, 5 ternos. E aí o Chico ficou encantado. E o Divaldo estava lá com ele pôs os ternos assim, pendurou e ele falou: Divaldinho, olha que eu ganhei, ó, são de Casimira. Diz que passava a mão encantado. Nisso, ele tinha mais 2, ele falou: tenho mais 2, com 5 fiquei com 7. Nisso entra Emmanuel, o mentor espiritual do Chico. E aí ele fala assim: para que tudo isso de terno? Quantos corpos você tem? E o Chico ficou tão envergonhado com aquela, né? Porque ele ficou exagerado, gente, né? Quem não gosta de ganhar coisa, né? E o Emmanuel botou ele no lugarzinho dele, né? E aí o que ele fez? Doou os 5 ternos, ficou com aquele que ele já estava acostumado. Tá? Então, a gente precisa dar o valor real das coisas, né? O Emmanuel chamou a atenção, isso aí, meu filho, é para, né, dá para quem não tem, não é verdade? Por que a gente tem tanto? Na parábola do Evangelho de Lucas, ele conta uma historinha que é para todos nós pensarmos, e aí a gente vai ter que encerrar. E vamos encerrar com essa historinha para todo mundo, o tempo urge, né? Havia um homem muito rico, cujas terras tinham dado abundantes frutos. Cara, ele nunca colheu tanto. E ele revolvia os pensamentos: como que eu vou fazer para guardar tudo isso? Aí, ele ficou lá pensando à noite, né? Ele falou: tive uma ideia, já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar todos os meus celeiros e vou construir outros maiores para guardar tudo isso que eu consegui colher. E aí, eu vou falar para minha alma assim, ele, né, pensando: minha alma, tu tens muitos bens reservados para muitos anos. Repousa, come, bebe, aproveita. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a este homem: insensato que és, tua alma será recolhida esta noite mesmo. E para quem ficará tudo que acumulaste? É isso que acontece com aquele que acumula tesouros para si, tesouros da terra, mesmo para si mesmo, e que não é rico diante de Deus, não acumula os bens espirituais. Pois é, meus amigos, os bens materiais ficam, mas as conquistas realizadas pelo Espírito continuam com ele. Eu agradeço a todos a atenção de estarem me ouvindo. Espero que todo mundo tenha a reflexão dessa noite e leva para casa essa pulguinha atrás da orelha e vai fazer um pensamento diferente agora. Mudar a vida, né, gente? Temos que mudar, né? Muito obrigada. Uma boa noite.
Deixa eu beber. Bom, após termos ouvido, né, aí uma linda lição, que a gente possa, como foi dito, refletir sobre tudo e vamos enriquecendo, né, os nossos conhecimentos. Aos pouquinhos a gente vai entendendo toda essa história aí que nós estamos passando neste planeta. Então que a gente possa, como foi dito, né, absorver da melhor forma possível cada minuto, cada segundo que a gente está disponível para ouvir. Então vamos lá? Vamos encerrar este momento, agradecendo primeiramente aos nossos mentores, agradecendo aos mentores desta casa, que sempre nos guia e nos dá aí as melhores lições, nos traz as inspirações para que a gente possa transmitir algo de bom para todos nós, né? E que a gente enriqueça os nossos sentimentos e fortaleça os nossos, né? Nos fortaleça o nosso dia a dia, o nosso bem-estar. E assim, vocês que estão aqui vão receber o passe, né, desta noite. E eu gostaria de retransmitir, de levar aqueles que estão em casa, levar um pouquinho também desta energia que está aqui girando. E eu convido a todos, né, em pensamento, que possamos conduzir esse momento a todos aqueles que não puderam estar presentes. Então, que a gente possa, né, fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao Pai e transmitir uma energia, uma corrente bem gostosa do nosso fundo do coração, que se unirá, que vai se unir a todos a esses irmãos espirituais que vão levar aqueles que estão precisando nesse instante deste aconchego, dessa energia positiva, desse bem-estar, de cura, de repensar, para que a gente possa, né, diante de tanta força positiva que estamos recebendo, amanhã estarmos dispostos a enfrentar com muita energia o que nos espera, porque o que está disposto, o que está escrito para cada um de nós, estará lá, mas depende de como nós vamos enfrentar essas dificuldades. E que todos nós possamos estar bem fortes, convictos de que sairemos vitoriosos em mais esta jornada. Então, que esta oração possa, né, irradiar a todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento. E que esta oração de Maria possa afagar os nossos corações e a de todos que buscam a paz, que buscam o conforto, a cura, a esperança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos que somos, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Mais uma vez, que a paz, o amor de Jesus nos conduza e nos guie em todos os momentos das nossas vidas. Que possamos retornar, né, bem melhores do que aqui chegamos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Boa noite.